Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 4 de maio, né, irmãos? De 2022. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né? Em perseverança, em vigilância, né? Em meditação, em oração. E aí desejando a paz, a misericórdia, né? E a graça a todos nós. Em nome do Senhor Jesus, né? E graças a Deus, né, irmãos? Sim, irmão, então, ó, domingo que vem é o segundo domingo de maio. Então, conforme o nosso calendário aí já de não sei quantos anos atrás, nós vamos realizar o nosso ajuntamento, né? No mesmo lugarzinho lá, na Caracuzinha, na mesma escola, Escola Zé Milton, né? Certo? Já faz mais de 2 anos que a gente se reúne lá nessa escola, que nós fomos muito bem recebidos lá desde o início, graças a Deus, né? E graças aos irmãos e às irmãs que moram lá na localidade, né? Que usaram lá do seu prestígio para nos reservar lá uma sala para que a gente se reúna uma vez, né? No mês, para a gente se encontrar, se consolar, né? Mutuamente e nos aperfeiçoar nos entendimentos, fazer os nossos planos, né? As nossas correções, meditações, orações conjuntas, né? Para que exatamente Deus nos livre de todo o mal, né? Nos livre dos espíritos malignos, nos livre das serpentes, né? Que andam por aí. Os espíritos malignos são as serpentes, né? Os dragões, né? Que andam ao nosso derredor como um leão bramando, procurando a quem devorar, né? Para que Ele nos livre desses espíritos e também nos livre de nós mesmos, né? Das nossas concupiscências, vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? Nos livre da preguiça, nos livre da falta de zelo, né? Para com a palavra, para com a igreja. Que a igreja é a menina dos olhos do Deus vivo, e para isso nós temos que ser zelosos. Ele disse, né, lá para os hebreus, né? E não só para os hebreus, como também para a igreja. Eu sou um Deus zeloso, né? E eu quero que vocês me imitem. Zelosos de boas obras. Zelosos de pensamento, de palavra e de atos. Não é isso? E graças a Deus por isso. Então até lá, né? Até domingo, se Deus quiser. Sim, queria dar um aviso aí para os irmãos, né? Não sei se é do conhecimento dos irmãos. O irmão Eurico, né? Tem passado lá por algumas dificuldades. Também a irmã, a esposa dele, né? São 2 anciões, né? Um ancião e uma anciã, né? Mais de 80 anos. Então eles têm lá os seus problemas, né? E agora ele teve que se internar, né? Durante 2 ou 3 dias, semana passada, essa semana. Então vamos orar por eles, né, irmãos? Orar por toda a igreja, em especial pelos irmãos anciãos lá do, né? A irmã Tarcísia, né? E o irmão Eurico. Vamos orar por eles. Que eles estão, né? Com a idade avançada. E estão lá com os problemas de esquecimento e de outros problemas que aparecem aí na velhice, né? Sim, irmão, então vamos continuar aqui, né, com a nossa caminhada. Nós estamos aí, né, fazendo uma pequena meditação sobre os desígnios de Deus, né, os planos de Deus, as determinações, né. Nós chegamos aqui, né, lá no reino de Israel, quando eles pediram um rei, né, e um rei que não tinha nada a ver, digamos assim, com
aquilo que estava determinado na lei de Moisés, conforme nós já vimos, né? Ali no Deuteronômio 17:14, que são as qualidades do rei para ser escolhido como rei, né? Da pessoa para ser escolhido como rei. E eles não levaram isso em consideração, escolheram lá um rei segundo o coração deles e não segundo o coração de Deus. Segundo o pensamento deles e não segundo o pensamento de Deus, né? E aí nós sabemos o que aconteceu, o rei foi o Saul, depois Deus escolheu um rei segundo o seu coração, que foi o rei Davi, Salomão, depois veio lá a divisão das tribos, né? E do reino, em reino de Judá com 2 tribos e o reino de Israel com 10 tribos, né? Aí eles entraram lá entraram em desobediência total aos mandamentos, né? Ao reinado sacerdotal que Deus tinha prometido para eles, né? E aí eles começaram a adorar, né, imagens, Baalins, né, Baals, né? Astarotes, né? E aí então veio o cativeiro da Síria, né? Veio o cativeiro de Babilônia, eles voltaram a ser escravos, né? Aí surgiram os profetas falando do Messias, eles voltaram lá para a terra, e voltando lá para a terra eles criaram partidos religiosos e políticos, né? Fariseu, né? Nazareno, né? Saduceu, Essênio, e vai por aí afora, né? Tinha muitos partidos lá. Então criaram os partidos, aí veio o Messias, né? Senhor Jesus, a sua primeira vinda, né, para redimir a criação. E aí o Senhor Jesus criou, né, a igreja, fundou a igreja, né? Congregação dos Santos, né? Aí nós temos aí a caminhada da igreja pelos séculos, que a gente está tentando fazer uma pequena história dela, né? E nós vamos ver que a sua história está ligada àquilo que os profetas diziam acerca de Israel, né? Que somente os remanescentes de Israel, né, é que se salvariam, né? Conforme a gente vê em vários escritos, como em Isaías 1:9, né? Que fala em algum remanescente de Israel, né? Ele fala também, né, no 10:20 de Isaías, fala os resíduos de Israel. Remanescente é resíduo, né? É a sobra, né? Então ele fala aí nesses remanescentes. Então, a história de Israel, né, com Deus, digamos assim, ela está contida na vida dos remanescentes. Então tem os remanescentes de Israel e depois tem os remanescentes da igreja, conforme nós vemos também em vários escritos, né? De profetas e de apóstolos, né? Então, primeiramente nós vamos ver aqui Isaías 1:9, né? Então tem Isaías, não é isso? E o Isaías 1:9 vai exatamente falar do remanescente. Opa! Cadê? Vou separar aqui, né? Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Né? Então o Senhor providenciou, né, a conservação de um remanescente em Israel, e esse remanescente era exatamente o guardador da lei, né? Aquele que guardava a lei pela sua vida, aquele que, né, tinha a mente, né, de Deus, não é isso? A mente de Cristo, aquele que ouvia a palavra e a colocava em prática, que são exatamente as virgens prudentes, de quem nós temos falado aí desde algum tempo atrás.
Então, a primeira vez que se fala em remanescente foi em Isaías. E aí nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, diante nesse caminho aí que nós estamos seguindo. Amém? Paz seja com todos nós.